convido a abrir a sua Bíblia comigo, se você aí tem a sua Bíblia, na sua casa, onde você estiver. Neemias, capítulo de número 6 e verso de número 14. Neemias, capítulo de número 6 e verso de número 14. Apenas 3 versículos, vamos ler juntos e meditar nessa noite que o Senhor nos traz aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. Olha o que nos diz aqui: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Versículo 15: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que Deus fizera esta obra. Glória a Deus. Nós nessa noite vamos meditar em alguns pontos da vida deste homem que marcou a história na sua época, o homem chamado Neemias. Nós queremos falar aqui nessa noite, nesse tempo que nós temos, a você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, 3 situações da vida desse homem chamado Neemias. 3 situações que esse homem enfrentou, ou que ele teve na sua vida nesse tempo, que nós todos podemos também passar ou enfrentar. Esse homem, Deus o chamou no momento em que Jerusalém estava com os muros destruídos, derrubados, as portas queimadas a fogo. O texto é claro em dizer que se apresenta o seu irmão Anani, lá no capítulo 1, e também alguns de seus irmãos chegaram até Neemias e contaram como estava o estado de Jerusalém. A Bíblia diz que Neemias, sendo um judeu, ele fica triste, abatido. No versículo 4 diz que ele se assenta, ele chora, ele se lamenta por alguns dias. E a Bíblia diz que ele jejuma e ora perante o Senhor. Ele ora e ele clama ao Senhor, porque sabia que o povo, seus irmãos em Jerusalém, estavam vivendo no caos, em uma miséria terrível, os muros caídos, havia uma tristeza, havia uma miséria sobre o povo de Jerusalém. Quando Neemias fica sabendo dessa situação, ele se abate, e a Bíblia diz que ele vai para a oração. O texto diz que 4 meses Neemias orou pelo seu povo, orou pedindo uma oportunidade para que ele pudesse chegar diante do rei Artaxerxes na época. É esse rei que estava ali em Suzã. Ele queria uma oportunidade para chegar diante do rei e então pedir liberação para poder ir a Jerusalém. A Bíblia diz que depois dos 4 meses que ele orou, que ele consagrou a sua vida, que ele jejuou, ele teve essa oportunidade. O rei diz lá no capítulo 2 que percebe, ele era copeiro do rei, que ele estava abatido, estava triste. Então o rei pergunta: por que você está triste, Neemias? Neemias conta, e a Bíblia diz que depois de ele contar, o rei libera então para ele ir a Jerusalém. A primeira situação, e eu quero falar de 3 situações que Neemias enfrentou nesta época. A primeira fase que Neemias enfrentou quando ele viu que o povo estava nessa condição, se chama a oração. A oração foi a ferramenta, e ela não foi só para Neemias, como é para você. A principal ferramenta espiritual que todo cristão deve ter no momento da adversidade. A Bíblia diz que esse homem orou, ele se quebrantou diante de Deus, ele foi aos pés do Senhor, pedindo uma forma, uma saída para poder resolver essa situação. Notamos que Neemias, ele não foi falar com o rei de uma forma precipitada. Ele não foi no primeiro momento em que ele ficou sabendo a notícia. Ele ficou 4 meses orando e pedindo: Senhor, dá-me uma oportunidade para que eu possa chegar diante do rei e pedir a liberação. Primeiro passo na vida de uma pessoa, e você que está aqui nos acompanhando, para que o Senhor ouça você,
para que você saia dessa condição, se chama oração. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver homens, grandes homens de Deus, que marcaram a sua história na época, porque foram homens que oraram e que se aproximaram de Deus e tiveram um relacionamento com Deus e vitórias através da oração. Podemos citar Abraão, podemos citar Moisés, podemos citar o próprio profeta Elias, podemos citar aqui o próprio Jesus Cristo, que em vários momentos se retirava para orar e ensinou a nós também o dever de buscar ao Senhor constantemente em oração. A oração é uma ferramenta poderosa. O adversário, Satanás, ele não suporta quando o seu povo ele começa a orar. Nós temos exemplos aqui na nossa igreja em Lages. Quantas vezes você veio a este lugar aonde estamos, ou aí na congregação aonde você mora no seu bairro, e você entrou no templo e fez campanhas de oração, e quantas vezes você se derramou aos pés do Senhor, e Deus ouviu o seu clamor, e atendeu a sua petição. Então a primeira característica de uma pessoa que quer vencer na vida espiritual, e não só na vida espiritual, na vida, se chama oração. Como está a sua vida de oração? Você tem, nesse período que estamos aí na quarentena, tido momentos de oração, de busca com Deus? Você tem sido um Neemias dessa geração? Você tem sido um Daniel? A Bíblia diz que Daniel, ele 3 vezes ao dia, abria as janelas, olhava para Jerusalém, em direção a Jerusalém, e tinha o seu momento de oração. A Bíblia fala de Pedro e João, que às 3 horas da tarde, a hora nona, eles iam ao templo buscar a Deus em oração. A oração é a ferramenta poderosa que Neemias tinha para vencer os obstáculos que estavam naquele momento. Quando ele ora, a Bíblia diz que então o rei Artaxerxes libera ele para ir a Jerusalém. A Bíblia diz que ele vai, a Bíblia diz que ficou em Jerusalém 3 dias. A Bíblia fala que de noite ele se levantou com alguns homens, ali se colocou em um animal e foi até Jerusalém caminhando e percebendo ali, não revelou a ninguém o que iria fazer, e ficou ali andando sobre as muralhas caídas, sobre as portas que estavam derrubadas, e ele andou por ali e já se manifestou naquele momento. Quando ele decide então, depois de ter orado, e agora estava fazendo aquilo que Deus o tinha direcionado na oração, agora se levanta a segunda situação. A primeira falamos aqui, oração. A segunda, agora se chama a oposição. Eu vou repetir para você. A primeira, oração. A segunda, a oposição. Agora se levanta a oposição na vida de Neemias. Quem eram os opositores? No versículo 19, se levanta um homem, no capítulo 2, verso 19, 2 homens de início, e ouvindo Sanbalates, Horonita e Tobias, começaram a zombar e desprezar. E a Bíblia diz que Neemias diz o seguinte: olha, vocês não têm parte nisso, vocês não têm parte nesse propósito. Respondeu e disse: o Deus dos céus nos fará prosperar, e nós seus servos nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tem parte nem justiça em Jerusalém. A segunda parte que eu quero aqui falar chama-se sobre os opositores. A oposição, ela sempre se manifestará para aquele que ora. Nós não queremos inimigos, nós não queremos ninguém que se oponha aquilo que nós almejamos, aquilo que nós queremos, mas a oposição, ela faz parte da vida de um cristão. Os inimigos, eles vão se levantar. Aqui a Bíblia relata, nesse texto, que Neemias enfrentou momentos no capítulo 3, onde esses homens começaram a ajudar a Neemias na reconstrução, na edificação, começaram a trabalhar, e esses homens chamados Sanbalates, também Tobias, Gesem, ficaram irados. No capítulo 4, se você ler depois, você vai notar que eles ficaram irados, revoltados. No versículo 3 diz assim: ainda que edifiquem, vai vir uma raposa e vai derrubar facilmente esse muro. Eles começaram a colocar medo em Neemias, começaram a colocar pânico. Esses homens começaram a guerrear, começaram a mandar cartas a Neemias, começaram a tentar armar ciladas, tentando entrar no meio deles para ver se a obra parava. Os opositores
a oposição, ela sempre fará parte daqueles que andam com Deus. Se você olhar na Bíblia, todos os homens que venceram na fé, eles não venceram simplesmente de uma forma tranquila. Sempre teve opositores. No reino de Deus, desde os tempos da igreja primitiva, sempre se levantou opositores, sempre levantou aqueles que se opõem à vontade de Deus, porque o diabo, você acha que ele está feliz de ver você prosperando? Pelo contrário. Note que esses homens não se manifestaram antes contra Neemias. Quando ele começou a reconstrução, esses homens se apresentam em cena e começam a colocar estratégias. A Bíblia diz que Neemias começou também a falar com o povo, colocando o povo a trabalhar, e alguns para cuidar como guardas, colocava o povo com escudos, com arcos, e ali ficaram juntos no trabalho, para que aquele trabalho acontecesse. Mas os opositores estavam ali. O texto é claro em dizer que se manifestou também uma profetisa por nome Noadias, se levantou alguns falsos profetas, e alguns que começaram a dizer que Neemias estava se rebelando e queria ser o rei do povo, e Neemias sofreu essa oposição por muito tempo. Eu acho lindo o salmista, quando ele diz lá no Salmo 119, e no versículo 71 ele diz assim: foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Você sabia que às vezes os inimigos, eles promovem aquele que está fazendo a vontade de Deus? O que seria de Ana se não tivesse uma penina em sua vida? Ana só foi para a oração daquela forma porque se levantou uma penina. O que seria de José se, quem sabe, aqueles seus irmãos não o desprezassem e ali jogassem numa cova e vendessem aos ismaelitas? Em tudo Deus tem um propósito. Neemias não queria oposição, mas esses homens estavam ali, servia também como uma experiência para Neemias, e para que ele também buscasse a Deus e visse estratégias para reconstruir os muros em Jerusalém. Nessa noite Deus está falando contigo. Quem sabe você não está entendendo os opositores, você não está entendendo a oposição contra a tua vida. Quem sabe você está vivendo um momento em que o inimigo se levantou contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus negócios, contra as suas finanças. Mas entenda uma coisa: Neemias desta geração é eu e você, que continuamos orando, continuamos clamando aos céus, continuamos crendo que o Senhor está conosco. Esses homens, eles acharam que iam vencer aquela situação, mas agora note, nós chegamos aqui à última parte. Falamos sobre oração, que fez parte da vida de Neemias. Falamos sobre a oposição, que faz parte da vida do cristão. E agora falamos sobre a reconstrução. Oração, oposição e reconstrução. A reconstrução, nós lemos aqui, em 52 dias, 52 dias, foi um tempo em que muitos não esperavam que aconteceria. O povo se uniu a Neemias, todo o povo, sacerdotes, o povo em Jerusalém se uniu para ajudar naquela reconstrução. E juntos, não somente eles, mas o principal, Deus estava com Neemias e com o povo naquele projeto. Nós notamos aqui no versículo 16, que quando aquela obra foi terminada, quando aquela obra foi concluída, nos 52 dias, eles ficaram atônitos, admirados, com os olhos aqui podemos dizer arregalados, e porque reconheceram que Deus fizera aquela obra. Nesta noite, nessa transmissão, você que está acompanhando, Deus irá te dar graça para você reconstruir aquilo que foi derrubado. Quem sabe algumas coisas na sua vida caíram. Quem sabe os muros que estavam à sua volta das finanças estão caídos. Quem sabe os muros da sua área emocional estão caídos. Quem sabe os muros da tua área sentimental estão caídos, do seu matrimônio, da sua saúde, do seu trabalho. Quem sabe outras coisas caíram na sua vida. O Senhor está me usando para dizer nessa noite para ti, em nome de Jesus:
haverá reconstrução, aleluia, da tua história, haverá reconstrução da tua caminhada. O diabo, que simboliza aqui Sambalate, Tobias, os inimigos, eles não vão prosperar na sua vida. E através da oração, através também da oposição, que nós não queremos, mas ela vem, mas através da reconstrução que Deus fará na sua vida, você chegará também no final e poderá olhar os muros reconstruídos, e muitos vão olhar para você e vão dizer assim: como que ele, como que ela conseguiu? E eles vão ter que reconhecer que Deus está na tua vida, porque você serve um Deus grande, um Deus poderoso. Aí na sua casa onde você está, aí aonde você está, no ambiente da sua casa, eu gostaria de orar por você e abençoar a sua vida. Depois estaremos aqui ouvindo mais um louvor abençoado. Eu estarei orando por você, ministrando aqui a bênção apostólica nessa noite. Mas eu aqui, antes de orar, eu quero repetir as 3 situações que você deve ter na sua vida claramente para ser um vencedor. Primeiro, seja uma pessoa de oração. Segundo, saiba que para você ter sucesso na sua caminhada com Deus, vai ter oposição. Mesmo que você não queira, a oposição, ela faz parte da vida de um cristão que anda com Deus. Mas saiba que no final haverá reconstrução daquilo que Deus tem para a tua vida. Assim como você está, se você puder, feche os teus olhos e ore comigo e receba a bênção do Senhor. Pai eterno e soberano Deus, nesta noite, Pai, eu oro pelos teus filhos que estão acompanhando essa transmissão online. Olha, Pai, quantas vidas, ó Pai, nesse horário estão, ó Pai, ouvindo a tua palavra, estão aqui te adorando nos louvores. Ó Pai, todas as noites, ó Pai, o teu povo se reúne no ambiente da sua casa, ó Pai, quem sabe com assuntos para resolver, e nós estamos aqui usando uma ferramenta que o teu servo Neemias usou naquele momento, a oração, Pai, o clamor. E nós cremos, ó Pai, que quando clamamos, o céu se move, o Senhor nos ouve e a bênção vem sobre a nossa vida. Ó Pai, essas pessoas que estão acompanhando nesse horário, eu creio que através dessa oração, os teus filhos estão sendo alcançados, estão sendo ricamente abençoados, e em nome do Senhor Jesus, nós ministramos prosperidade, nós ministramos, ó Pai, reconstrução de sonhos, de projetos e de bênçãos, ó Pai, em todas as áreas da vida dos teus filhos. Ó Pai, os inimigos serão vencidos em nome de Jesus, nenhum mal, ó Pai, atingirá a vida dos teus filhos, e eles sairão vencedores, com os muros da sua vida reconstruídos, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e amém.